Sejam bem-vindos à AgriNews Play Brasil. Nós estamos em Belo Horizonte, dentro do espaço do Avicultor Mais. É um evento organizado pela Avimig. Nós estamos com um estúdio oficial aqui de entrevistas, numa parceria com a entidade para a cobertura do evento. E a gente recebe aqui uma visita ilustre, que é o secretário de Estado adjunto da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, João Ricardo Albanês. Seja bem-vindo, João. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma grande honra. Você está conversando com um público altamente qualificado, que são médicos veterinários, zootecnistas, técnicos e decisores do setor, que atuam não só na avicultura, mas na nutrição animal e na suinocultura também, que é o nosso público. João, qual foi a mensagem que você trouxe hoje do governo do estado aqui para os avicultores e também para os piscicultores de Minas Gerais e do Brasil todo? Acho que você me permita, também dos empresários, né? Porque nós temos o corpo técnico, mas acima de tudo nós temos o empreendedor mineiro. Eu acredito que ele tem uma característica assim, de persistência, de inovação, né? Tanto é que nós estamos aqui num evento que o Avicultor 2025 é um sucesso pela essa visão empreendedora. Nós tínhamos, esse evento ele iniciou até lá na Avimig, num ambiente muito restrito, e de repente hoje estamos aqui numa área que consideramos em Minas Gerais como referência de eventos, e que estão os profissionais e também os empreendedores, discutindo a avicultura. Acredito que não é só a avicultura do amanhã, mas é do depois do amanhã. Sabemos a importância da produção de proteína animal para o mundo, E Minas tem aumentado não só a sua produção, também como as exportações mineiras das carnes têm crescido de forma significativa por essa visão empreendedora dos empresários. O estado de Minas é um estado que tem uma característica interessante, porque é um estado em que nós temos 3 biomas, Nós temos Mata Atlântica, temos o Cerrado, temos a Caatinga, temos uma diversidade, dessas regiões que permitam que tenhamos a liderança em várias atividades, assim como a pecuária, a pecuária de leite, que temos a liderança, o número de vacas em lactação, temos o café, a liderança conhecida de Minas, dos queijos artesanais, da produção de batata, de cebola, alho. Nós temos a maior área plantada de floresta e temos, como eu disse, uma pecuária muito forte, que vai desde como falando da produção de leite, mas também da avicultura, da suinocultura, da produção de peixes para consumo, como o peixe ornamental. Temos a liderança, Minas tem a liderança no país na produção de peixes ornamentais, ou seja, essa diversidade faz com que Minas permita, em momentos de uma cadeia não estar bem a outra, mas fazendo com que o empreendedor tenha sempre uma rentabilidade de suas atividades. João, eu estava conversando aqui um bate-papo antes com você, conhecendo um pouco da sua trajetória. Você é paulista, é formado em zootecnia, tem uma atuação de já mais de 2 décadas aqui no serviço público, pela Emater você trabalhou, depois foi para a secretaria, hoje está como secretária adjunto, conhece o setor como a palma da mão. Eu falei que conhece de olhos fechados, você falou que não pode fechar os olhos. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Eu estava conversando hoje de manhã com o Antônio Carlos, vocês têm uma relação muito próxima, foi ele que te trouxe aqui até o estúdio, para a gente poder fazer esse bate-papo. A gente estava comentando sobre uma dificuldade relacionada à questão do ICMS, inclusive é uma questão que foi debatida na Assembleia Legislativa hoje, e que ele comentou que a demanda do setor acabou não sendo contemplada nessa legislação. Qual que tem sido o posicionamento, a visão do governo do estado sobre esse tema? Olha, o governador Zema, ele, por ser um empreendedor, um empresário, ele sempre coloca para os secretariados, ou seja, para todos os servidores públicos, a importância de termos uma economia cada vez mais dinâmica e facilitando os processos,
E a Avimigs é uma parceira de muito tempo, não só nessa questão de ICMS, mas de várias outras situações de discussão, havendo necessidade, né, que o governo sempre está de portas abertas para discutir. Esse caso especificamente, já tivemos várias discussões, a Avimig com a sua diretoria, com os contadores, buscando a alternativa. E o governo sempre está à disposição dessas discussões. Existem algumas limitações que muitas vezes são entraves que não só dependem do governo em si. Né? Hoje, com a audiência pública, e a audiência pública é de vital importância, porque é na Assembleia que nós temos o poder de legislar, né, de termos até condições do Executivo facilitar, com base legal, as ações do governo. Então, a gente entende que é muito importante que tenhamos essa integração, né, do Legislativo, que os avicultores participem dessa discussão e sempre estamos abertos por uma busca de uma solução. Então, o que nós temos a orientação é de buscarmos alternativas, sempre junto com o setor, para viabilizarmos e sairmos desse impasse que estamos no momento. Secretário, de onde surgiu essa possibilidade de mudança na questão tributária? Olha, o setor tem solicitado essas mudanças, né? Mas o que nós temos visto tem alguns entraves legais que precisam ser superados, né? Então, por isso que eu disse anteriormente que é muito importante essa discussão com o Legislativo. Há necessidade também de uma discussão a nível nacional de CONFAS, né? Que então são soluções que não dependem só, única e exclusivamente de uma decisão do Executivo, né? Ela passa por várias instâncias que são importantes, que essas discussões evoluam, né? É nas divergências que nós crescemos. Então, eu entendo que nós estamos num bom caminho. Nós teremos aqui a presença do nosso presidente da Assembleia, né? O deputado Tadeu Leite, que virá. Ele tem sido um dos debatedores do assunto, e a própria Secretaria da Fazenda, de Agricultura, estão buscando, né, dentro das possibilidades, encontrar uma solução. Hoje, existe alguma tendência para onde se aponte, assim? Porque a gente vê as discussões e a gente às vezes percebe, parece que esse lado está mais forte na discussão, ou está tendendo para esse tipo de aprovação. Existe alguma possibilidade dessa detecção ou ainda é muito cedo? Olha, ainda acho que, apesar de termos discutido várias vezes, em determinados momentos nós sentimos que está caminhando para um lado, mas depois aparecem alguns entraves. Mas eu vejo assim como a própria característica do mineiro, né, é de buscar solução, de conversar, e o presidente Antônio Carlos é uma liderança que o setor ele não descansa nem um minuto, e é de fato porque é sábado, domingo, ele não tem momento de descanso, ele sempre está atento e buscando solução para o setor, porque todos ganham, né? Não existe situação que um fator limitante que vá beneficiar um ou outro, né? O Estado entende da importância o Executivo, especificamente, de uma atividade que contribui para o PIB do agronegócio de Minas Gerais. O PIB, só para vocês terem a noção da importância do setor do agronegócio, o ano passado, nas exportações, nós superamos as exportações de minério. Nós tivemos uma exportação de 17,1 bilhões de dólares, que Minas, o próprio nome diz, né, e toda a trajetória, a exploração minerária sempre foi o ponto de geração de riqueza. E o que nós estamos vendo? A mineração continua importante, não, mas o setor tem evoluído de forma positiva. E o setor de produção de proteína animal tem contribuído para que o café, que é a nossa principal commodity, ela vem crescendo em termos de valorização pela melhoria dos nossos cafés, né? Mas também o complexo soja, as carnes, os complexos, o sucro alcooleiro e também
eu falei de florestas, né? Então, esses daí têm aumentado a participação, fazendo com que as nossas exportações apresentem, né, esse número que foi extremamente significativo. E nós estamos até nesse mês que a gente obteve as informações de janeiro até maio, nós estamos com 8,3 bilhões de dólares do agronegócio. Esse valor, se a gente considerar, nós vamos ultrapassar as exportações do ano passado, de 2024, que foram 17,1 bilhões de dólares. Isso é extremamente interessante, demonstrar esses valores para que fique cada vez mais nítido para a sociedade a importância do setor do agronegócio, né? Que muitas vezes nós temos aquela visão que o setor do campo não gera tanta riqueza para o município, para o Estado e para a União. E o que nós temos visto é que, no caso da avicultura, que tem não só exportado a questão dos frangos, mas também os ovos, nesses momentos aí da gripe aviária que afetaram os Estados Unidos, que houve a maior demanda de importação, né, de ovos, o Estado também, como é um importante produtor de ovos, esteve à disposição. Então, a diversidade de Minas tem feito com que o setor, né, fique cada vez mais importante, e o governo tem que contribuir das formas para viabilizar cada vez mais o setor. Secretário, a gente sabe que o Poder Executivo ele tem os seus planejamentos orçamentários, né? Tem os planos plurianuais, que são os planejamentos de 4 anos, né? De longo prazo. Você falando sobre essa questão do crescimento da contribuição do agronegócio para a economia do Estado, isso aí já tinha sido visto no último plano plurianual que foi desenhado, ou vocês estão prevendo isso num próximo, inclusive incluindo aí a perspectiva de possibilidade de crescimento da piscicultura em Minas Gerais, que foi um debate que nós tivemos aqui com produtores do setor? Olha, a gente tem que elogiar a Avimig por dar essa abertura nesse evento, que já é um evento reconhecido a nível de Estado e também, vou dizer, do país, né, do Brasil, é a oportunidade do setor de produção de piscicultura, né? Desde o ano passado já houve essa ampliação. E o que nós temos? Nós temos regiões aqui em Minas que já são referência na produção de tilápia, né? Nós temos Morada Nova, que já é uma referência, nós já temos várias plantas lá produzindo, processando a tilápia, né? Uma produção em escala comercial, com utilização de tanque-rede, utilizando as barragens. E é uma atividade que tem um potencial enorme em Minas, porque Minas, além da riqueza hídrica, né, nós temos várias barragens com grande potencial de utilização. Temos algumas questões ambientais que precisam ser trabalhadas, e eu entendo que essa questão é importante, a questão de produção com sustentabilidade, e os produtores estão enxergando eles querem se regularizar. E eu entendo que é um setor com grande potencialidade de Minas Gerais e já tem demonstrado pelo volume já produzido em Minas e com possibilidades, nós estamos até discutindo, né, como exportar também. Já várias rodadas de negociação para colocarmos os nossos produtos não só nas nossas mesas, mas também atendendo o mercado externo com um produto tão nobre que é o filé de tilápia. Secretário, alguma mensagem especial sobre algo que eu não tenha perguntado? Não, nós estamos para lançar na segunda-feira o PIB do agronegócio de Minas Gerais, feito pela Fundação João Pinheiro, que já vem há algum tempo fazendo esses cálculos para Minas Gerais, e nós estamos ansiosos porque tivemos uma valorização de algumas commodities, no caso do café, que realmente foi significativa, a melhoria de preço no mercado interno e no mercado externo. As exportações foram muito positivas, apesar que tivemos perdas em algumas atividades agrícolas pelas intempéries climáticas, tivemos algumas diminuição de produtividade. Então, a nossa expectativa é que o setor continue cada vez mais
representativo para a economia de Minas Gerais, que as minas são finitas, mas eu acredito que no agronegócio é que Minas vai se consolidar cada dia mais. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Avinews, né? Para mim é um grande prazer. Obrigada, secretário. Inclusive, vindo do aeroporto para cá, eu vi uma faixa lá em frente à sede administrativa falando da questão do rendimento do agronegócio. Parabéns pelo trabalho de vocês, que Minas siga crescendo e que vocês possam ser esse caminho para o desenvolvimento desse país, que reflete na vida de cada um, de cada indivíduo desse estado tão lindo, esse povo tão querido. Muito obrigado. Obrigada a você que acompanhou a Avinews Brasil aqui no YouTube. Não esquece de se inscrever no nosso canal para acompanhar as melhores notícias do setor.